Sempre. Nós estamos estudando sistematicamente o livro de Mateus. Portanto, peço que os irmãos abram agora no capítulo 14. Nós findamos o capítulo 13 e então vamos para o capítulo 14. Eu vou proceder à leitura, os irmãos hão de acompanhar. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim um texto bíblico: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, a palavra do Senhor está diante de nós, a mesma fora lida, e pedimos encarecidamente, pelo poder do Teu Santo Espírito, fale conosco e edifique a Tua casa, a Tua igreja. Esta é a minha oração, Senhor, eu a faço em nome de Jesus. Amém. A história relata muitos cristãos que foram decapitados no ano 250 depois de Cristo. Um líder cristão em Paris foi decapitado. O seu nome, Denis ou Denis. Nós observamos que até hoje nós encontramos cristãos que são decapitados pelo Estado Islâmico. A decapitação é algo terrível. E o decapitador, ele tem a intenção de chocar mesmo. É a intenção de passar terror. Na Idade Média, existia até um funcionário do rei que fazia esse tipo de trabalho. Ele era chamado de carrasco. E o carrasco, ele precisava ser bem treinado, porque ele colocava a cabeça do futuro decapitado em uma madeira, e então ele fazia isso com um machado. E ele precisava de duas coisas. Ele precisava de força e precisão. Porque dividir uma pessoa entre o corpo e a cabeça precisava de força. Mas também precisava que ele fosse bem acurado e certeiro no seu golpe. Por que essas duas realidades? Porque o que haveria de falecer poderia estar em sofrimento, e estaria em sofrimento caso o golpe não fosse certeiro, se batesse no ombro, e assim a força não poderia ser proporcional, e a pessoa não morreria logo, morreria agonizando, a morte não seria instantânea. Se ele não tivesse força, poderia ser que, da mesma forma, ainda que a precisão trouxesse algo como uma morte, mas se não decapitasse, seria
com dores, pelo menos algum tipo de dor, antes dele vir a falecer. O interessante é que quando nós olhamos para a história da Inglaterra, nós encontramos Ana Bolena, que foi uma rainha, e ela foi decapitada a mando do seu esposo Henrique VIII, e isso no contexto da Reforma Protestante, sob suspeitas de traição. E então essa rainha desejou ser decapitada por um carrasco francês que iria fazer isso com uma espada, porque segundo ela, a rainha da Inglaterra não poderia se curvar diante de ninguém. E então as pessoas que iam assistir à decapitação veria Ana Bolena se curvando, e ela disse que queria de joelhos ser decapitada. E então contratou-se um homem, um carrasco, por uma quantia enorme, e assim ela foi decapitada de joelhos como desejava. Quando nós olhamos para a Revolução Francesa, nós encontramos muitas decapitações, inclusive Joseph Guillotin, ele era um médico, e pensando nessa questão de uma morte sem dor, ele inventa aquilo que você já sabe, só pelo nome dele, a guilhotina, e recebe o nome guilhotina exatamente em homenagem ao seu criador, Joseph Guillotin. E a intenção, segundo esse médico, era exatamente fazer com que não houvesse a dor no processo de execução dos malfeitores, se bem que não precisava ser um malfeitor para ser decapitado pela Revolução Francesa. Bastava você discordar da Revolução Francesa e assim você morreria. E estima-se que no período de 7 anos apenas 40 mil pessoas morreram debaixo da guilhotina. E a guilhotina veio a funcionar até recentemente na França. Se você for alguém com um pouco mais de 40 anos, talvez você já tenha até visto isso, porque foi em 1977 que a última guilhotina caiu na cabeça do último guilhotinado na França. E assim nós encontramos, portanto, muitas mortes dentro do contexto até mesmo religioso. Na França, muitos clérigos foram assassinados porque eram considerados como da alta estirpe da sociedade, e assim muitos foram assassinados, inclusive os clérigos. Conta-se que na Idade Média, um carrasco, até de forma jocosa, e querendo tirar sarro de um dos seus algozes, tirar sarro de um dos seus mártires, ele chegou ao rapaz e depois de colocar a cabeça na madeira, perguntou para ele: como está a sua cabeça? E então, era um cristão este, e ele disse que pouco importava como estava a cabeça dele, o que realmente importava era o seu coração. Quando nós pensamos em toda essa dinâmica, nós pensamos até que foi criada uma expressão que entrou no linguajar popular e comum, uma expressão que traz a referência a você perder o emprego ou alguém te mandar embora ou fazer alguma coisa dessa natureza. O que é que as pessoas fazem? Falam, cuidado, senão você vai perder a cabeça. É exatamente dentro desse contexto, você vai ser despedido, você vai perder a cabeça dentro dessa realidade. Quando nós olhamos para essas histórias, e especificamente para a decapitação de João Batista, que é o nosso texto de hoje à noite, nós pensamos que são histórias tristes, não é verdade? Histórias que causam dor no nosso coração, histórias que causam um pesar, só de você imaginar a cena, se você for um leitor ávido pela palavra de Deus, e um leitor que sente o que você está lendo, só de pensar na cabeça de João Batista, um servo de Deus, o precursor do Senhor, sendo trazido no prato, e você já pode, portanto, sentir toda a dor, todo o sofrimento que um familiar ou qualquer outra pessoa, como
no caso aqui em questão, no caso em tela, os discípulos de João, até mesmo Jesus, sabendo disso, nós podemos ver que é um fato trágico e que aponta, portanto, para a pecaminosidade do coração humano, aponta, portanto, para a tristeza da realidade humana. Nós temos problemas, o mundo é um mundo caído, e tal realidade, a realidade da vida de João, que foi massacrado, que foi decapitado por causa da sua fé, por causa da sua piedade, por causa da sua santidade, porque ele denunciou erros. Então nós conseguimos entender como funciona o Evangelho, como funciona a vida de um verdadeiro cristão e como funciona o mundo em resistência a estes. E é pensando nisso que nós vamos meditar hoje à noite sobre o seguinte tema: os filhos do reino e a intensa oposição contra eles. No contexto anterior, nós encontramos Jesus sendo perseguido. No capítulo 12 nós encontramos isso. No capítulo 13, que nós terminamos na semana passada, nós encontramos a expressão de Jesus, que um profeta não tem honra na sua própria casa. E então nós encontramos agora no capítulo 14 a morte de João Batista. Assim como muitos profetas no Antigo Testamento foram mortos a fio de espada, nós encontramos aqui João Batista, que também é um profeta, que também é um líder do Senhor, sofrendo e morrendo. Quando nós olhamos para o versículo de número 1, nós encontramos de forma anacrônica Herodes com receio de Jesus, achando que João Batista havia ressuscitado. Ele ouve falar que Jesus está ali naquela região e que muitos milagres estão acontecendo, e ele fica com o coração pesaroso, ele está atemorizado, acreditando que João Batista havia ressuscitado e que João Batista estava ali para atormentá-lo. O texto não diz isso, mas é a lógica do próprio texto. Porque ele estaria com medo de João Batista? Porque ele não queria matar, ele temia o povo, e então alguma coisa na consciência dele acusava-o diante de tal realidade. Então o versículo de número 1 vai dizer então a figura de Herodes, vai falar sobre a figura de Herodes e sobre a fama de Jesus. E o versículo de número 2 vai dizer o que esse estava pensando, que João Batista havia ressuscitado dos mortos, porque vários milagres estavam acontecendo. Quando nós olhamos para esta pessoa, que aqui tem o nome de Herodes, mas nós entendemos que é um título através de Herodes o Grande. Se você está acompanhando desde o início os sermões aqui, ou se você é um leitor da Bíblia e conhecedor da Bíblia, você vai lembrar que no capítulo 2 do próprio Evangelho de Mateus, existe um Herodes que tenta matar Jesus quando bebê. E então nós encontramos Jesus sendo levado pelos seus pais para o Egito, e depois nós encontramos um relato que a morte de Herodes provocou a saída dos pais de Jesus, João e Maria, e o próprio Jesus do Egito, e então Jesus foi morar em Nazaré juntamente com seus familiares. E aqui então nós temos um outro Herodes, não é o mesmo Herodes, porque se aquele morreu, este é outro. E nós encontramos sim um Herodes que é filho daquele, portanto Herodes é um título, é um monarca, mas o texto diz que ele era um quê? Um tetrarca. O que isso significa? Que o pai dele reinava sobre toda a região ali de Israel, porém o seu filho reinou apenas de 1/4 da parte do território de Israel. É por isso que é dito que ele é um tetrarca. E nós encontramos um problema na vida deste homem, e esse problema foi denunciado por João Batista. E que problema foi esse? O próprio texto dá indícios e mostra, mas Flávio Joséfo, ele vai detalhar como se deu esse problema na vida desse Herodes, que é chamado pelo próprio Flávio Joséfo e pela história como Herodes Antipas. Herodes Antipas, ele teve alguns irmãos, e um desses irmãos era, como o próprio versículo 3 vai dizer aqui, Herodes Filipe.
Então Herodes Antipas, ele era casado, e ele era casado com a filha do rei Aretas, dos Nabateus, e então ele vai visitar o seu irmão, que era casado. O versículo 3 fala que é Filipe, é um Herodes também, Herodes Filipe, e então ele se enamora pela esposa do irmão, ou seja, pela cunhada, e ele combina com ela que eles haveriam de se casar, e assim Herodes Antipas se divorcia da sua esposa, e Herodes Filipe é deixado, abandonado por Herodias, que é a esposa de Herodes Filipe, como diz o versículo número 3 aqui, é o nome dele apenas como Filipe. Então esse é o contexto do anúncio de João Batista contra o pecado desse líder. E o interessante é que Herodias, ela tem esse nome não porque casou com os Herodes, né? Mas é porque ela era neta de Herodes o Grande, era por isso. Ou seja, os dois irmãos que foram casados com Herodias, era tio, os dois eram tios dela. Então veja a mixórdia e a bagunça que existia nessa família. Mas, se você ouviu o meu sermão de Mateus capítulo 2, eu acredito que você não vai lembrar, mesmo tendo ouvido, né? Mas você vai lá nos youtubers da vida, procura lá, e você vai ver um relato sobre esse Herodes o Grande, que matou filhos, que matou a própria esposa, cunhado e tantas outras coisas mais. Então não é de admirar que a vida desses Herodes fosse uma vida dissoluta, pecaminosa e arrogante. Nós encontramos então o contexto do anúncio e da denúncia de João Batista. João Batista então, conforme o próprio texto que nós lemos, vai falar contra o pecado de Herodes Antipas e a sua agora esposa Herodias. E o que é que acontece com eles? Eles estão vivendo de acordo com o pecado deles, porém João Batista, ele é preso e ali fica encarcerado. O texto nos diz, o texto que nós lemos, é bom que você acompanhe para ver se eu estou falando corretamente de acordo com o texto. E o texto, portanto, diz que Herodes, o Antipas, não queria matar João. Por quê? Porque ele temia o povo. Era só por causa disso. Porque ele não gostou da denúncia do próprio João Batista. Mas alguém que tem uma raiva maior, segundo o próprio texto, é Herodias. E nós encontramos a festa de aniversário, a data, como o próprio texto diz, do natalício de Herodes, e ali ele faz uma festa, e a filha de Herodias, com o seu primeiro marido, Herodes Filipe, que Flávio Josefo coloca o nome de Salomé, esta vai, dança diante de Herodes. Herodes se agrada daquela dança, e então diz para ela: me pede alguma coisa, eu juro que eu vou lhe dar, porque você me agradou. E assim, induzida pela mãe, nós encontramos um pedido inusitado: a cabeça de João Batista num prato. Herodes, não querendo atender, porque temia o povo, mas ele é orgulhoso ao ponto de não fazer desfeita aos seus convidados, porque ele havia prometido, ele havia se fiado na palavra de que tudo o que ela pedisse, ele daria. E então, assim mesmo contrariado, mesmo sem querer, o texto nos mostra isso, ele diz para os seus servos que trouxessem a cabeça de João Batista no prato. E o texto mostra de uma forma bem triste, trágica, a cabeça vindo no prato, sendo dado a Salomé, e Salomé vai lá e dá para Herodias a cabeça de João Batista. Ao passo que então os discípulos de João recebem o corpo, sepultam, e o texto diz que esses discípulos vão falar para Jesus o ocorrido. Nós encontramos, portanto, Herodias sendo uma mulher sanguinária, violenta, vingativa
e ainda levando a sua filha pelo mesmo caminho. E provavelmente a dança de Herodias, dentro daquele contexto, foi uma dança sensual, por isso que agradou Herodes e também os convidados, e por isso ele jura que haveria de dar para ela o que ela quisesse. João Batista, aqui portanto, é prefigurado nas Escrituras por Elias. Como você conhece muito bem, nós temos em João Batista a figura de Elias, o grande profeta. Se nós temos a figura de Elias, nós encontramos no rei Herodes, no líder Herodes, a figura de quem? Acabe. E Herodias é quem? Jezabel. Nós temos, portanto, o mesmo quadro pintado. Um homem que é levado por sua mulher, um grande líder, no sentido de ser não o grande expoente de conquistas e tudo mais, mas no sentido de posição, um grande líder que é manipulado por sua esposa. E agora, depois de interpretar o texto e explicar como aconteceu tudo isso, eu gostaria de trazer as aplicações. Eu tenho agido assim nos meus últimos sermões e Deus tem abençoado, e eu espero que Ele também abençoe esse tempo de reflexão quanto a alguns pontos diante dessa história trágica. A primeira delas, a primeira lição é que homens precisam ser fortes e não manipulados por suas mulheres. Quando nós pensamos que existem mulheres que têm personalidade forte, nós encontramos essas mulheres casando com homens que têm uma personalidade mais ameno, né? Eu não quero usar nenhuma expressão aqui que vá ofender ninguém, né? Talvez alguém se identifique aí, então eu não quero chamar ninguém de mole. Deixa esse negócio para lá. Então, mulheres com personalidade fortes pode levar homens a uma derrocada e a uma destruição. Por quê? Porque a liderança, percebam que ele é o líder, ele é o rei. Ele poderia simplesmente até voltar atrás e dizer: não, isso aí inclusive vem da minha mulher, nada disso, porque você vai pedir? Você não tem nada a ver com essa história. Mas ele simplesmente aquece a toda a situação, e o texto diz que ele está com medo do povo. Por quê? Porque o povo considerava João como profeta, e aí eles não querem desagradar o povo, ainda que ele até tivesse desejo de matar, mas ele não quer desagradar o povo. E agora ele está numa situação, como diz no linguajar popular, né, na boca de sinuca. E então ele chega e tem do outro lado um pedido, e ele não quer desagradar o povo, mas ele também não quer desagradar os seus convidados e a sua enteada. E então ele aquece mesmo contra a sua vontade. Deus chamou homens para exercerem a liderança onde eles estão. Percebam que o líder aqui é Herodes. Perceba também que Deus lhe colocou como líder em algum local, inclusive na sua casa. E quando a esposa manipula o homem, então nós temos um desacordo com as Sagradas Escrituras e até mesmo com o bom senso. Mesmo se entristecendo e não querendo matar João Batista, pois os motivos eram esdrúxulos, medo do povo, mas mesmo assim ele não fez. Ele deveria ter a motivação correta, não precisava ter uma motivação errônea, era uma motivação pecaminosa e errônea, mas mesmo assim ele não queria fazer, mas ele foi obrigado a fazer porque ele foi manipulado. Alguns intérpretes acreditam, o texto não deixa isso, mas eu gostaria até de salientar que alguns intérpretes acreditam que ela foi dançar, Salomé, a filha de Herodias, foi dançar a pedido dela, de Herodias, porque sabia aonde aquilo poderia levar. Isso aqui é conjectura, mas de qualquer forma o texto mostra que essa mulher é uma mulher manipuladora e uma mulher que chegou aonde ela queria fazendo um pedido dessa natureza. A segunda lição é quanto à questão do dever de consciência. Herodes
ele não deveria ter aquecido ao pedido, como nós já falamos aqui, mas nós encontramos a sua consciência acusando, a sua consciência está martelando. Nós encontramos o início, como eu salientei no versículo de número 2, o medo de Herodes quanto à pessoa de Jesus. Esse daí é João Batista que ressuscitou. Por quê? Razões óbvias. Ele não queria, ele está com medo e a consciência está o quê? Martelando. É algo que ele não consegue esquecer. Portanto, nós temos a lição de que, ainda que um desejo pecaminoso ou que qualquer situação, independente de qualquer situação que seja, nós precisamos entender que Deus nos deu uma consciência e nós temos um dever de consciência. A consciência funciona até mesmo como o último obstáculo a ser vencido. Se esse obstáculo for vencido, se a sua consciência for cativada pelo erro, então a última barreira caiu por terra. Nós temos tantas outras barreiras que vêm antes da consciência, mas ainda nós temos a consciência, e é por isso que nós devemos ter o dever de consciência. No verso de número 2, a fama de Jesus leva aquele homem a ter medo. Ele sabe que o que ele fez foi errado, ele sabe que está vindo alguma coisa para acusá-lo do seu erro, e ele pensa que é o próprio João Batista. Quando nós pensamos nesse aspecto, nós lembramos que nós fazemos algo de errado e a nossa consciência nos acusa, e ela nos acusa até mesmo antes de errarmos. Nós sentimos que não deveríamos fazer aquilo, e quando nós burlamos a nossa consciência, derrubamos essa barreira, então nós estamos livres para pecar, porque o nosso próprio coração corrupto está nos levando para aquele momento. Lembro-me que Lutero, na Dieta de Worms, ele foi levado pela Igreja Católica Romana para um concílio, para uma reunião conciliar, e ali foi apresentado diante de Lutero os livros dele. Foi perguntado para ele se ele havia escrito aquilo, e eram palavras que condenavam atitudes da Igreja Católica. Ele diz que sim. Depois ele é alertado para ir lá e verificar, porque poderia ser alguma pegadinha. Vai lá, verifica se realmente são os seus livros, tem tantos ali, vai lá dar uma olhadinha. Ele vai lá, verifica, diz que foi ele quem escreveu, e então a igreja dá um ultimato, uma intimação para ele: retrate-se do que você disse. Lutero era um servo de Deus, que não queria causar nenhum distúrbio dentro da igreja, ele queria apenas que fosse revisto erros que, quando ele olhava nas escrituras e olhava para a igreja, ele conseguia perceber que eram erros que estavam dentro da igreja. Lutero, portanto, diz que desejava pensar e refletir, mesmo sabendo que o que ele escreveu foi correto. E ele pede então um tempo de reflexão, e é dado para Lutero. Lutero vai comparecer diante dessa reunião, que é chamada de Dieta de Worms, por causa da cidade, o nome da cidade. E dieta era uma reunião, e então Lutero passou a noite orando, pensando, meditando, e depois no outro dia, quando ele comparece diante daquele grupo, diante do representante da Igreja Católica, ele diz algumas palavras, e eu destaco as seguintes. Quando é dito para ele: você se retrata do que você escreveu, e então ele diz algumas coisas, e no final ele diz o seguinte: não posso e não irei renegar nada, pois não é nem seguro e nem correto agir contra a consciência. E ele diz que a consciência dele estava cativa à palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, nós não temos como cristãos direito de pecar contra a nossa consciência, contra Deus. E nós não temos, portanto, direito de pecar em
caso nenhum, mas a sua consciência funciona como um acusador, a consciência do cristão funciona como um acusador, para que nós venhamos relembrar de tudo que nós sabemos e que a palavra de Deus realmente nos acuse, e é por isso que ele diz que a consciência dele está cativa à palavra de Deus, é escrava, é serva, está subjugada à palavra de Deus, portanto a palavra de Deus que deveria guiar a consciência dele. Herodes peca contra a consciência. No mínimo, ele não era um cristão, ele não seguia a Deus, ele não servia ao Senhor, então ele não tinha outro caminho a não ser o caminho da pecaminosidade. Mas nesse caso específico, ele poderia não aquecer àquela situação, porque ele não era favorável, ele não queria fazer aquilo, mas mesmo a sua consciência não conseguiu demovê-lo de tal atitude. A outra lição que eu gostaria de trazer é que é sempre perigoso você denunciar um ímpio. Saiba disso. Se você quiser uma vida piedosa e você vai denunciar pecados de outras pessoas, pecados de pessoas ímpias, portanto, saiba o seguinte: você corre um grande perigo. Você corre um grande perigo. Se você chegar no seu emprego, por exemplo, e perceber alguma situação que foge da situação bíblica, da palavra do Senhor Deus, que escapa da moralidade cristã, se você for denunciar, se você falar contra, então saiba que você está correndo um grande perigo. Por isso muitos até dizem o seguinte: não, deixa esse negócio, tem nada a ver comigo, deixa a água rolar. Por quê? Porque se eu for denunciar, eu vou perder minha cabeça, então deixa esse negócio para lá. Mas nós precisamos entender que se nós formos fiéis ao Senhor Deus, fiéis aos mandamentos do Senhor, nós não podemos aquecer com o erro. Lógico que você não deve ser um moralista que fica acusando tudo e todos, mas existem situações das quais nós não podemos comungar, e se alguém pedir a sua opinião, ou até mesmo se você estiver em um contexto em que você tem que denunciar o erro, você é conclamado pelas Sagradas Escrituras a fazer isso. Jesus morreu por isso também, João Batista de semelhante forma. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a santidade e uma vida de acordo com o padrão de Deus envolve em perdas, e essas perdas, elas nos chegam porque nós amamos ao Senhor, amamos a palavra de Deus e nós não comungamos com o erro. Mas se você entende a verdade do Evangelho dessa forma profunda, você precisa ser alertado dos perigos que você vai correr. Então sempre é perigoso contradizer um ímpio. Olha o que Provérbios 9:7 diz: o que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si, o que censura o perverso a si mesmo se injuria. Então saiba que se você for contradizer o ímpio, você está chamando para você mesmo uma situação de risco, e é isso que acontece com todos aqueles que querem contradizer um faltoso. Uma outra lição: que os filhos de Deus não devem esperar sua recompensa neste mundo. Perceba a dinâmica do texto. Ele é fiel a Deus, denuncia o pecado, e o que é que acontece com ele? Morre. Alguém olhando isso de fora vai dizer bem assim: compensa servir a Deus? Que fim trágico! E é dentro dessa perspectiva que nós temos que olhar a realidade de que os filhos de Deus, os fiéis servos do Senhor, não devem de forma alguma esperar sua recompensa aqui na terra. Jamais podemos achar que João Batista não foi recompensado por sua fidelidade, ainda que essa recompensa não tenha sido alcançado aqui na terra. Portanto, meus amados irmãos, ainda que o fim da história de João Batista seja um fim trágico, ainda que nós venhamos olhar e ver uma tristeza sem igual no próprio relato bíblico, nós precisamos entender que esse fim trágico aponta para a realidade da história dos cristãos. Eu relatei no início, no meu exórdio, cristãos que na atualidade são decapitados pelo Estado Islâmico.
E quando nós olhamos para cenas como essas que são divulgadas na internet, em meios de comunicação, ainda que nós não assistimos, pelo menos eu não assisto, né? Mas só aquelas cenas que já vem censuradas assim, aquele pessoal vestindo uma roupa incomum, aquilo ali já traz uma tristeza no nosso coração e a gente fica a pensar, por que isso acontece? Nós precisamos nos lembrar da verdade de que a nossa recompensa não está nesta vida, e é por isso que esse fim não aponta para o fim das nossas almas, esse fim aponta para um fim trágico aqui, mas é o início da verdadeira vida, que aí sim compensará qualquer tipo de sofrimento, porque o tipo de sofrimento que passamos aqui, porque somos fiéis a Deus, haverá de ter a recompensa no lar celestial. Portanto, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: pouco importa o tipo de morte que você vai passar, até mesmo a mais excruciante, como Jesus passou, morte com sofrimento, a morte de cruz era com sofrimento, e se a morte for a pior de todas, sem regalias, um dia teria o seu fim, porque um dia você haveria de morrer. Agora pense no reino celestial, na vida eterna, onde nós teremos galardões, onde nós teremos benesses, e essas, como diz a própria expressão vida eterna, aponta para uma realidade sem fim. Por isso, vale muito a pena ser fiel ao Senhor, mesmo que o nosso fim aqui na terra seja um fim trágico. Uma outra lição que eu gostaria de trazer é a voz profética contra os governos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós encontramos os profetas denunciando reis. Nós encontramos João Batista aqui denunciando rei também, um rei também. E nós precisamos entender que há uma divisão entre igreja e Estado, e sempre precisa haver essa divisão, ainda que na história da igreja nós sabemos que houve uma mistura entre igreja e Estado, mas hoje isso é ponto pacífico, pelo menos na grande maioria dos locais, há uma diferença mesmo entre o Estado e a igreja, e isso até propicia essa voz profética da igreja contra o Estado, não levantando bandeiras, não sendo a favor ou contra isso por si mesmos, como indivíduos. Agora, a igreja tem a tarefa de denunciar pecados em qualquer lugar que esteja, e principalmente quando esse pecado vem de pessoas que deveriam pensar no bem comum da sociedade e estão, por causa da natureza do cargo, porque são livres e poderosos, estão fazendo algo que é pecaminoso, e ele faz com muita facilidade por causa da liderança que ele tem, por causa do cargo, e então ele tem a facilidade de cometer erros sem ser julgado. E nós temos, portanto, esse texto como um parâmetro de que os líderes e que buscam a Deus com sinceridade podem e devem denunciar erros de pessoas que estão em cargos políticos, e nós precisamos entender que nós estamos aqui na terra como igreja do Senhor para ser uma voz profética em um mundo caído, e nós precisamos, devemos e podemos denunciar erros e pecados. Uma outra lição que eu gostaria de trazer é sobre comemorar aniversários. Alguém pode dizer bem assim: mas pastor, que lição é essa? O que tem a ver comemorar aniversário como lição? Talvez você não saiba, mas os testemunhas de Jeová não comemoram aniversários. E sabe por quê? Porque eles dizem o seguinte: existem dois textos na Bíblia que falam sobre aniversários. E um é quando nós olhamos em Gênesis, Faraó comemorando o aniversário dele. E quando ele está comemorando o aniversário, o que é que ele faz? Ele mata um servo, o padeiro dele. E aqui agora nós encontramos o aniversário de um outro rei, que também é ímpio, igual o outro. E sabe o que é que acontece? Manda matar outra pessoa. Portanto, qual é a lógica deles? É errado comemorar aniversário. Primeiro, que eles quebram um princípio de interpretação, que os dois textos são textos históricos, narrativas, está relatando história, não está estabelecendo preceitos, nem nesse particular, não está estabelecendo preceitos nesse particular, e nem muito menos um mandamento. Onde é que está escrito aqui? Não comemorarás aniversário.
Não tem. Então por que eles fazem isso? Porque eles interpretam eles interpretam o texto de forma errônea, inadequadamente. Agora, eu gostaria de salientar uma realidade aqui, que é a lição. Ainda que não seja errado você comemorar aniversário, mas você precisa comemorar com prudência. Nós sabemos que no contexto de aniversários, nós temos muitas pessoas que se alegram de forma desmedida, com danças, como é o caso aqui, danças que levam à sensualidade, uma vontade desregrada de trazer satisfação aos apetites carnais. Muitas pessoas aproveitam o contexto e dizem: é o meu dia, então deixa eu celebrar da forma como eu quiser, e acabam se embebedando e trilhando um caminho pernicioso, pecaminoso, que desagrada a Deus. Portanto, nenhum extremo nem outro. No dia do seu aniversário, lembre que você tem uma oportunidade para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória pelo fato dele lhe conceder vida, e que seja o momento de você refletir sobre a sua vida, contar os seus dias, para que você alcance coração sábio, louvando e adorando o Senhor Deus. No nosso aniversário, nós não devemos nos achar como o centro do universo e achar que somos especiais ao ponto de não olharmos para Deus nesse dia. Pelo contrário, devemos olhar mais para Deus e menos em nós mesmos, sabendo que no outro dia, inclusive, ninguém nem mais vai lembrar, o Facebook não vai avisar mais, e aí você pode até se frustrar se alguém não te der os parabéns no grupo de WhatsApp, né? Aí não deu os parabéns, aí você pode começar a chorar. Eu já vi isso em briga de WhatsApp, em grupo, principalmente de família, tanto do meu lado, quanto do lado da Kelly. Eu não vou falar muito não, porque está gravando, depois eu posso apanhar deles. Mas existe isso, infelizmente, no coração das pessoas. As pessoas acabam achando que o dia pertence a elas, e elas acabam se frustrando, ou até mesmo indo para um extremo, dizendo: eu vou aproveitar porque é o meu dia. Devemos tomar cuidado, e esse texto, nós podemos sim extrair essa lição, é uma lição do texto, ok? A outra lição é a responsabilidade dos pais, a responsabilidade das mães. Como já foi dito, a dança provavelmente foi uma dança promíscua, uma dança que levava à lascívia, e a mãe poderia supervisionar e discordar daquela atitude, mas como eu também já disse, ela foi quem promoveu. Então, nós temos aqui uma lição que eu trago aos pais: tomem cuidado com seus filhos, para que não haja uma promoção do pecado. Aqui nós encontramos não só uma promoção do pecado, mas um empurrão, um direcionamento da mãe para o erro. Nós precisamos entender, meus amados, que assim no dia de hoje funciona, assim também no dia de hoje funciona como naquele tempo, aonde há um incentivo dos pais para a promiscuidade, para o pecado. E as pessoas, por exemplo, os pais não se preocupam com as vestimentas dos seus filhos, que levam até a sensualidade. E nós precisamos entender que nós vivemos em um mundo caído, e principalmente o homem é atraído pelos olhos, e a sensualidade tem levado à destruição de muitos lares. E como pais, nós precisamos cuidar muito bem dos nossos. Spurgeon disse o seguinte quanto a isto: isso pode até agradar a homens como Herodes, mas desagrada a Deus. Além de ser impiedosa, Herodias leva a sua filha pelo mesmo caminho, o caminho da destruição da sua alma. É um pecado horrendo contra o Senhor, que produz consequências funestas, consequências destrutivas, consequências eternas. Portanto, nós encontramos uma outra lição: a leviandade das palavras. Herodes é leviano nos seus juramentos. Quem é que falaria isso para uma pessoa? Eu juro que se você pedir o que você quiser, eu te dou. Percebam que a palavra desse homem é uma palavra leviana. Ele jura de forma tranquila, sem pensar nas consequências.
quem em são juízo assinaria um cheque em branco, tendo poder, né? Se você poderia fazer isso se tivesse R$0 na sua conta. Aí é fácil fazer, né? Agora imagine você assinando um cheque, você tem poder para assinar aquele cheque em branco. E eu sei que alguns aqui na igreja têm, né? Uns R$500 mil na conta, alguma coisa mais ou menos assim. Você assinaria um cheque em branco tendo um valor alto na conta? Lógico que não, você não é leviano na sua atitude. Por quê? Porque você sabe que aquilo pode trazer algumas consequências. Ele tinha o poder de cumprir o que ele estava oferecendo. Me pede aí o que você quiser. E ele acaba sendo leviano no seu juramento. O texto diz que ele chegou a jurar. Ele prometeu em juramento. Provavelmente o vinho, a luxúria, havia influenciado a mente daquele homem para que ele pudesse ser alguém pouco preocupado com a sua palavra e pouco preocupado com as consequências. Porém, ninguém pode prometer algo que vai ser um erro para ele mesmo. Você não pode prometer algo que vai fazer com que você peque. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas palavras, com o que nós prometemos, com o que nós juramos. Pense o seguinte: o que eu vou prometer, eu tenho que ter certeza que eu sou capaz de cumprir, e eu tenho que ter certeza se não desagrada ao meu Deus. Portanto, meus amados irmãos, sejamos cuidadosos em nossas palavras, porque você pode ser fisgado pela sua própria palavra, pelo seu próprio juramento. Caminhando já para o fim, nós temos o prazer na destruição do outro. Você, como leitor atento, e eu sei que você é um leitor atento, você já deve ter se perguntado e questionado: por que em um prato? Por que ela pede a cabeça num prato? É uma festa, um banquete. Ela está simplesmente dizendo: eu quero me deliciar, eu quero ter prazer, satisfação na morte dele. É por isso que eu quero num prato. É uma ironia da própria situação do coração daquela mulher. Ela está ironizando, dizendo o seguinte: o que eu mais desejava, eu consegui. Portanto, o que no texto nos é mostrado através dessa figura do prato é: eu quero ter satisfação e prazer na destruição do outro. Ah, meus amados irmãos, que pecado desastroso, miserável e a derrocada daquela mulher. Mas infelizmente alguns que encontram em outros uma rivalidade, têm esse mesmo desejo de vingança, tem esse mesmo desejo de que outro se dê mal, e assim a pessoa se sente feliz, realizada, tem prazer. Alguém já disse que até os crentes estão tão fora do rumo que criaram uma música que tem desejo de vingança, né? Sabor de mel, né? Quem te viu passar pela prova e não te ajudou, então vai ver você na bênção quando você estiver lá em cima, né? Porque a minha vitória vai ter sabor de mel. E qual é a vitória de sabor de mel? O outro desejando exatamente o que você tem. O outro em uma derrocada e você sentindo prazer em estar numa posição diferenciada destes. Portanto, meus amados irmãos, nós não devemos sentir prazer no erro, na destruição e no problema de outros. Quantos que estão no trânsito, por exemplo, e aí o camarada dá aquela fechada, e o primeiro sentimento que a gente tem é o quê? Tomara que lá na frente ele venha bater. E se isso acontecer, a pessoa diz: viu que eu disse, bem miserável, está vendo? Para ele aprender. No final das contas, você não queria que ele aprendesse, você queria que houvesse um revide quanto àquela situação. Meus amados irmãos, há uma enorme destruição quando nós desejamos ver a destruição do outro, quando nós temos prazer na destruição do outro. No fim das contas, a destruição nossa é a destruição que nós tanto desejávamos para outro e chegou até nós. Nós temos a lição aqui
que é uma lição contra a teologia triunfalista. A teologia triunfalista diz o seguinte: você tem que vencer em tudo. Inclusive, não sei se você já se deu conta, tomara que não, mas infelizmente eu vou ter que abrir a sua mente para isso, se você nunca ouviu. Existe uma teologia que diz que você não pode morrer com menos de 70 anos. Se você morrer com menos de 70 anos, você está em pecado. Essa teologia diz o seguinte: Deus disse: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Associando esse texto, uma vida longeva, com a bênção de Deus, com o Salmo 90, a vida do homem sobe a 70 e 80 anos. Então, morrer com menos de 70 é porque você está em pecado, porque você não honrou seu pai, porque você não honrou sua mãe, e coisas dessa natureza é dito por essa teologia triunfalista. Mas quando nós olhamos para João Batista, ele não morreu com essa idade, e ele nem muito menos morreu como muitos desejam, né? Eu quero dormir, eu quero morrer dormindo, né? Eu estou lá deitado e aí simplesmente acordo no céu. Eita, que maravilha, não senti dor nenhuma. Eu simplesmente durmo e, como diria um político que o Tássio mandou aí no grupo, né? Acordei morto, né? Então, muitas pessoas desejam o quê? Ter uma morte tranquila, uma vida tranquila, longeva, tudo vivendo, as pessoas vivendo de uma maneira fantástica, sem problema, num conforto, numa tranquilidade. Essa é a mensagem da teologia triunfalista, mas não é a mensagem bíblica e não é a mensagem do texto. João Batista, sendo fiel, morreu de forma trágica, morreu de uma forma que nenhum de nós desejaríamos. Eu tenho certeza que se você pudesse escolher a sua morte, eu duvido que você escolheria morrer decapitado. Portanto, meus amados irmãos, nós precisamos entender que a morte aqui na terra não é uma sentença da destruição final, mas para o verdadeiro crente é uma promoção para o lar celestial. E nós teremos, de alguma forma, se formos piedosos, metaforicamente falando, nós teremos a nossa cabeça cortada aqui, porque se nós quisermos ser piedosos, nós seremos perseguidos. Mas agora, não metaforicamente falando, mas biblicamente falando, ainda que nós venhamos perder a cabeça aqui na terra, nós vamos ganhar uma coroa na nossa cabeça no lar celestial. É por isso que vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo que você pague com a sua fidelidade, com a sua própria vida. E a última lição é que, indo até Jesus, depois da morte de alguém, você encontra conforto, você encontra segurança e você encontra o caminho exato, o caminho certo, o caminho de ir até Jesus depois da morte de alguém querido. Quando nós olhamos para o texto, e o texto termina assim: os discípulos sepultam o corpo, e então eles se dirigem ao Senhor Jesus para relatar o que havia acontecido. João Batista foi um exímio mestre, foi um mestre por excelência, porque ensinou seus discípulos a buscarem a Cristo, a irem até o Senhor. Certa feita, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando estava encarcerado, no capítulo 11 desse mesmo evangelho, nós encontramos João Batista preso, e João Batista envia os seus discípulos para perguntar a Jesus: mestre, o Senhor era aquele que nós estávamos esperando, ou devemos esperar por outro? E ali João Batista estava com uma dúvida, mas na dúvida da fé dele, ele vai até a pessoa certa. Então não há problema se você duvidar na vida em algum momento. O problema é se você não for até Jesus, para que Jesus venha sanar essa dúvida. Porque alguém já disse que uma fé que não duvida não é uma fé aquilatada, não é uma fé verdadeira. Agora, a mesma questão nós encontramos aqui: a ida até Jesus pelos discípulos de João, e uma ida depois da morte, mas é de uma forma de lição, de aplicação, uma forma fantástica de encararmos a vida. Nós
no período da nossa morte, na morte de um ente querido, nós temos a oportunidade de irmos até o Senhor e dizer para Ele o que estamos sentindo, o nosso luto, a nossa angústia e o nosso problema. Não há lugar melhor para se ir do que os pés do Senhor, em meio à dor, em meio à angústia, e não só em meio à dúvida. E é aqui que nós precisamos entender tal realidade, que o verdadeiro conforto da morte de alguém que amamos só é encontrado quando nós nos dirigimos até Jesus. E por que isso? Porque Jesus é alguém que entende a nossa dor, porque Ele chorou inclusive na morte de Lázaro, e Ele está chorando pela condição humana, mas não é simplesmente por isso. Ele entende o que é a morte, o que é a dor. Ele mesmo sofreu na cruz, e o autor da carta aos Hebreus diz isso, que Ele pode nos socorrer porque Ele sofreu, Ele sabe o que é padecer, mas não simplesmente por causa desse aspecto, porque há um conforto de vida eterna. Ele ressuscitou, e assim também todos os cristãos que morrem em Cristo ressuscitarão também. Há conforto melhor do que esse? Não, não há. Alguém que sabe o que nós estamos passando e pode nos aliviar daquele sofrimento, e alguém que coloca no nosso coração o próprio amor dele em nos revelar que Ele tem algo fantástico para nós além dessa vida. Portanto, nós encontramos o final de João não relatado aqui, mas a vida dele começou a partir desse final. E assim os cristãos faziam antigamente. Os primeiros cristãos, eles não comemoravam a data de nascimento deles, eles comemoravam a data da sua morte. Lógico que eles não podiam fazer isso, né? Quem fazia isso eram aqueles outros cristãos que estavam vivos. Por que eles faziam isso? Porque os cristãos agiam assim, porque eles entendiam que agora há a verdadeira vida vivida por aquele que partiu. Jesus é aquele que se compadece. É por isso que imediatamente no texto em sequência nós encontramos Jesus alimentando uma multidão com pães e peixes, e com o coração compadecido, Jesus se compadecendo, condoído daquela situação, Jesus vai alimentar aquela multidão. Gostaria agora mesmo, concluindo, sem mais nenhuma lição, apenas concluindo, dizendo o seguinte: nós precisamos nos lembrar, nós precisamos fazer de tudo para lembrarmos, nós não devemos esquecer que nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos em um mundo de morte, de angústia, promovida por outros, mesmo nós como cristãos. Nós vimos na parábola do joio e do trigo e na parábola da rede, que aqui na terra os justos e os ímpios vivem juntos e Shalonau. E o que isso quer dizer? Que não há como escapar dessa maldade. O mal está do nosso lado. Se nós formos trigo, o joio está bem ali do lado, para trazer a maldade e a destruição para nós. As angústias que nos cercam, elas virão de uma forma ou outra, elas virão. Não há como você escapar. A morte é algo inexorável. Se Jesus não vier logo, você vai trilhar o caminho de todos que viveram antes de nós. Se você não morrer logo, se você disser o seguinte: eu quero viver muito tempo, provavelmente você vai chorar a morte de alguém que está próximo a você. Você vai sofrer. Nós vivemos em um mundo caído e o mal está do lado de nós, bem do lado. Nós precisamos, portanto, colocar a nossa esperança e a nossa fé em Cristo, porque Ele é o Salvador, Ele é o Eterno, Ele é o Redentor. A nossa alma precisa se apegar no Senhor, porque quando nós olhamos para a história de Tiago, que em Atos dos Apóstolos foi morto a fio de espada por um outro Herodes, quando nós olhamos para Estevão, que foi apedrejado, para Paulo, para Policarpo, para John Hus e para tantos cristãos fiéis que morreram porque seguiram a Cristo e portanto tiveram o mesmo fim do seu Senhor. Nós vivemos num contexto onde não há perseguição quanto à nossa fé, pelo menos não nos mesmos termos,
O tipo de perseguição que temos é uma outra perseguição, mas ainda assim, nós olhamos para a terra como um momento de sofrimento, de angústia e de tristeza, mas os nossos olhos não estão fitos nessa realidade. Lembrem que a parábola da rede e a parábola do joio e do trigo mostram que no tempo do fim os anjos virão para fazer essa separação. Portanto, os nossos olhos estão fitos no rei, no supremo juiz, no grande rei, que no dia do juízo final há de acertar as contas com Herodes, com Salomé, com todos, Herodias e inclusive com cada um de nós. Portanto, que sejamos piedosos, tementes ao Senhor, entendendo que a morte não é o fim, pelo contrário, é o início da eterna e verdadeira vida. E que nós possamos entender que aquele presente que está reservado para nós, quando olhamos para o tempo presente e o sofrimento que aqui vivemos, nós podemos ter a certeza que naquele grande dia seremos salvos e a glória de Deus há de ser revelada em nós como filhos de Deus. Portanto, nós podemos até morrer em desonra, mas ressuscitaremos pelo poder de Cristo em glória. Que Deus nos abençoe.